Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse humilde canal, onde repartimos a palavra de Deus, que é o pão nosso de cada dia. Seja abençoada a sua casa, a sua família, que o Senhor Jesus entre em seus lares e faça morada em suas vidas, pois sem Ele não veremos a Deus. Vamos ver hoje mais sobre algumas orações, oração de petição, de súplica, de clamor, de confissão e de intercessão. E antes disso, nos abençoe deixando aquele like, comentando, compartilhando. Não seja somente um ouvinte, mas venha interagir conosco. E a você que ainda não é inscrito, se inscreveu, se inscreva agora e seja uma bênção. Amém? Roda a vinheta. Estamos de volta e nós vamos começar pela oração de petição. Petição é um tipo de oração ao qual nós vamos a Deus de acordo com a constituição do seu reino, ou seja, baseado em sua palavra, pois ela nos encoraja a fazer todas as nossas petições e sabendo que Deus está pronto para atender tudo conforme a sua palavra, conforme está escrito, meus amados, em Marcos, no Evangelho de Marcos 11:24, que diz que nós, tudo quanto pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. E o Espírito de Deus, meus queridos, que nos inspira, ilumina o nosso entendimento. A nossa oração deve ser sempre específica e objetiva, pois quando vamos a Deus por causa de algumas necessidades pessoais, por exemplo, existe algo em minha vida que precisa de uma mudança, mudar, aquela situação tem que mudar, alguma decisão a tomar, ou algum jugo, algum fardo sobre os meus ombros. Então eu busco a Deus, né, em oração, uma resposta para que aconteça essa mudança, porque algo está errado, algo fora dos padrões de Deus para mim. Vejamos primeiro essa oração de petição, né? Já temos o conhecimento da vontade de Deus, porque o pedido será feito com fé e a certeza da resposta antes mesmo de sua realização, segundo a fé. Pois segundo o Evangelho de Marcos que nós lemos, né, tudo que oração impedis e crede que recebeste, e assim será convosco. Então, meus amados, tem que ter fé no coração mesmo. E por isso que apresentamos um pedido a Deus, a uma necessidade pessoal, com base na promessa de sua palavra. E essa petição é um requerimento informal a uma autoridade, baseado na palavra de Deus, ou seja, de acordo com a constituição do reino de Deus. E o Senhor, através de sua palavra, nos encoraja a pedir, pois Ele está pronto para nos atender, não é mesmo? E para alcançarmos a resposta favorável de Deus, deixamos que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos trazendo iluminação ao nosso entendimento. Nós dependemos de Deus para tudo, por isso, quando precisamos de alguma coisa, devemos pedir a Deus. Filipenses 4, versículo de número 6, nós vamos ler lá, depois eu não tenho aqui, mas depois você lê em casa, não está aqui para me ler essa palavra, venho agora. Então, meus queridos, nessa oração de petição, pedir a Deus sustento, sabedoria, orientação, né? E também para que Deus nos ajude a realizar os nossos sonhos, que eles sejam alcançados com a força de Deus, não é verdade? Falando de sustento também, mesmo nas horas difíceis, como nós temos visto agora, Deus ele pode entrar com provisão, pedindo-nos também sabedoria, para que Deus nos ajude a entender o que é certo e errado, como agir, aquela orientação, qual o caminho a seguir. Amém, meus queridos? Podemos fazer muitos outros pedidos a Deus, além desses. Isso, e em tudo devemos primeiro pedir que seja feita a vontade de Deus. Amém? Agora a oração de súplica. Bem, essa já é uma oração um pouco mais séria e intensa. Alguém está com pressa, com brevidade de uma solução de problemas. Essa pessoa então roga a Deus que o abençoe, que lhe dê uma resposta urgente. E dentro dessa oração também podemos falar de duas orações, que é pedido de socorro, né, que é uma oração do aflito, em que a pessoa ela confia a Deus que a ajude, né?
é onde nós podemos também desabafar, contar tudo que está acontecendo mesmo e pedir: Deus me acuda, me ajuda, pedindo Deus socorro, né? Agora, dentro disso, dessa súplica, tem essa oração de socorro e a oração em grupo. Então são duas, depois tem mais uma, que é a oração em línguas. Mas essa oração em grupo acontece quando as pessoas oram junto pela mesma causa, ou mesma situação, ou uma pessoa também pode estar orando e as outras demais entram em concordância. Amém? Outras concordam em oração ali. E na verdade é uma concordância, né? Uma oração de concordância. Então seria uma terceira oração. Eu mesmo, meus queridos, gosto de fazer essa oração, convidar a minha esposa para fazer essa oração em determinados momentos de nossa vida, e é uma oração muito poderosa de Deus, amém? E meus queridos, Deus gosta de ver a sua igreja, as pessoas reunidas e juntas em oração, né? Em Mateus 18, o Senhor Jesus disse que se 2 de vós concordarem, 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu também. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirdes, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então veja aqui a fidelidade de Deus, Jesus falando aqui, queridos, amém? E a terceira seria a oração dentro da súplica, oração de socorro, de grupo, concordância, e agora oração em línguas. É uma forma de deixar o Espírito Santo guiar nossas orações. É muito bom quando não sabemos como orar em determinada situação, né? Que esse dom devemos usar ele, amém? Agora vamos entrar na oração de clamor. Meus queridos, aqui já a situação já é mais desesperadora. A pessoa já tentou de tudo e não deu em nada, então a pessoa se rende a Deus confessando a sua incapacidade, sua dependência de Deus, a uma solução. E meus queridos, o mais importante nisso tudo é sabermos que o Senhor está sempre atento às nossas orações, dos seus filhos, seus servos, né? Veja o que diz em Hebreus 4, versículo de número 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, meus queridos, chegamos com essa fé, confiando que nós vamos alcançar, né, essa misericórdia, essa graça e sermos ajudados por Deus. Amém? O apóstolo Paulo também, aqui, essa carta de Hebreus, não se sabe quem escreveu, mas o apóstolo Paulo, ele falou lá em Timóteo, 1 de Timóteo, em suas epístolas, ele orienta o povo a orar, escrevendo lá, vamos ver lá, Timóteo, 1 de Timóteo aqui, capítulo 2, versículo de número 1, admoesto-os, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Veja que importante é isso, né? Você e eu fazemos essas orações, porque o apóstolo Paulo aqui, meus queridos, ele está dizendo: admoesto-vos que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças. Então, o que ele está falando acerca dessa palavra deprecações? Amém? Irmão, o que são deprecações? Nós podemos avaliar isso, meus amados, são orações que ele está nos ensinando a fazer. Significa que às vezes temos que implorar, requerer, pedir com humildade a Deus e rogar, né? E agora a oração de confissão, amém? Essa eu creio que todos os dias todas as pessoas devemos fazer. É muito importante confessar os pecados, pedindo perdão a Deus. Eu particularmente penso que todos devemos fazer essas orações antes de pedir qualquer coisa diante de Deus. Porque lá em Isaías 59, meus amados, diz assim, versículo de número 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para
para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque ele está dizendo aqui, essas coisas ele está falando para nós acerca do pecado. Então a oração de confissão é importante, porque muitas vezes vai ter pecado e nós temos que fazer primeiro essa oração. Amém? Então os pecados fazem separação entre a nossa oração chegar até Deus. Então, meus queridos, alguém pode pensar, mas eu não tenho pecados. E aí nós vamos levar essa pessoa até a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Que forte, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Misericórdia. Deus sempre perdoa, meus queridos, aquela pessoa que se arrepende. Então a oração de confissão liberta do peso do pecado. A pessoa arrependida está pronta a aceitar a correção de Deus e aprender como viver de maneira certa, correta. Isso não significa que nunca mais a pessoa ela vai pecar, mas significa que vai pedir perdão, se esforçar para fazer o melhor e lutar contra o desejo de pecar. Outra consequência do arrependimento é a libertação da culpa. Quando uma pessoa se arrepende, Deus perdoa seus pecados. Agora não precisa viver mais com o peso da culpa, não é mesmo? A pessoa arrependida, ela entende o que está escrito em Romanos 8:1, que não está mais debaixo de condenação. Como diz a palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, a natureza humana, mas segundo o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado da morte. E para terminar, a oração de intercessão. Meus queridos, diz em Efésios 6, a carta aos Efésios 6:18, que orando em todo tempo, oração e súplica no Espírito, com toda a perseverança e súplica pelos santos, e orar por outras pessoas faz parte da vida do cristão. E outras pessoas precisam de nossas orações por salvação, cura, libertação, ajuda, sustento, força. Nós temos que orar, meus queridos e amados, e Deus ouve as nossas orações, que nós oramos por essas pessoas, e nós temos que fazer isso, amém? Nós vamos ficando por aqui, meus amados, mais um aprendizado da palavra de Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Deus, que na bênção de Deus você encontra salvação, paz, cura, libertação, em nome de Jesus. Amém.